Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Deixa a sua Bíblia aberta, irmãos. Eu só quero fazer um comentário antes de nós lermos aqui o texto. Esse período que nós vamos ler na história de Israel, ele é um período de juízes. Quando Moisés morre, Josué assume a direção do povo e conduz o povo até a terra prometida. E ali eles vão conquistando não tudo que Deus determinou que eles conquistassem, mas uma boa parte. E Josué morre, irmão, sendo o último grande líder desse povo. E a partir da morte de Josué, não se levantou alguém com uma liderança relevante como Moisés ou como o próprio Josué. E Israel, como Israel não derrotou todos os inimigos, não expulsou da terra todos os povos que Deus havia dito que era para expulsar, Israel, ele cometia erros por influência dessas nações que deveriam ter sido mandadas embora, e também sofre ataque de alguma dessas nações que deveriam ter sido mandadas embora. Então, Israel, ele entra num ciclo, irmãos, de cair no erro, de cair no pecado, de ser afligido pelos seus inimigos, de clamar a Deus. Aí Deus vai lá, destaca um juiz, né? Destaca uma pessoa com uma graça, com uma influência, com um poder, para então derrotar esse inimigo local, e depois o povo volta a cair, e vira um ciclo isso, irmãos. Então, esse momento aqui, que nós vamos ler, na história de Israel, é um momento desse, aonde não existe em Israel uma figura, uma personagem, alguém que faça uma grande diferença na vida dessas pessoas concernente a buscar a Deus, a falar com o Senhor. E ligado tudo a isso, irmãos, nós vamos agora observar essa pessoa, né, irmãos, na Bíblia, Ana. E ela tem alguns aspectos aqui que eu gostaria de falar, porque se você está num ambiente, irmãos, que inspira fé, que você vê ali as coisas acontecendo, às vezes algumas pessoas se animam com isso. Ana, ela é uma mulher, irmãos, que ela só não tem um problema pessoal, não é só uma questão dela, sabe, de desejar ter um filho. Há todo um contexto na casa dela, e há todo um contexto social em volta dela, que poderiam fazer com que ela não acreditasse que ela poderia viver uma coisa boa. Se nós olharmos o contexto da casa dela, ela tinha uma mulher, né, que era uma outra esposa do seu marido, né, a Penina, que tinha filhos. E aquelas gestações geravam angústia no coração da Ana. Embora ela tivesse a estima do seu marido, o amor do seu marido, o cuidado do seu marido, ela não se sentia plena. Em contrapartida, o povo de Israel também não era um povo inspirador. Não havia um movimento naquele lugar, não havia historicamente, culturalmente, não havia ali um movimento do povo em buscar a Deus. Tanto é, irmãos, que a Bíblia vai dizer que nessa época os sinais eram poucos. Eram aqui, outra acolá. De vez em quando se ouvia alguma coisa diferente, mas não era uma explosão de ações, de manifestações, de milagres que empolgou o coração dela. Não é, por exemplo, como a Noemi, que no livro de Ruth, que ouve que Deus visitou o seu povo com pão, e ela se anima a sair da terra do Moabe e voltar, mesmo com a perda dos 2 filhos, mesmo com a perda do marido, não tendo nada, mas ela tá se movendo. Por quê? Porque lá naquela terra, até lá que ela fugiu, porque não tinha pão, porque não tinha comida, ela se motivou a voltar. Por quê? Porque agora ela ouviu que lá tinha pão, mas Ana não tinha isso. Então há todo um contexto ali, e agora eu quero olhar esse aspecto da oração da Ana, amém? Verso 9 vai dizer o seguinte: após terem comido e bebido em Siló,
Estando ali o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, com a amargura da alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, se lhe deres um filho varão, ao Senhor darei todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios. Amém, irmão? Só esses versículos, né? Então, debaixo de todo esse contexto que eu contei para os irmãos histórico, do tempo de Israel, a situação familiar da Ana, a Bíblia vai dizer que eles estavam em Siló, e aquele lugar, irmãos, era o lugar onde o povo ia para adorar a Deus. A arca estava em Siló. Então havia toda uma movimentação eu vou chamar de religiosa, irmãos, mas às vezes essa palavra, ela se torna um pouco pejorativa, né? Mas a palavra em si, ela não é, porque a palavra religião significa religar, né? Então havia toda uma busca ali, havia todo um movimento de Israel em torno de uma busca, de uma prática, né? E eles estavam ali para adorar a Deus, para buscar ao Senhor. E a Ana está junto com seu marido, está junto com o povo, estão ali buscando ao Senhor. E ela diz que depois de uma refeição, ela se levanta e sai daquele lugar. E eu acho interessante, irmãos, porque o registro de Samuel, do livro de Samuel, é que Ana se levantou, e o coração dela, como é que ela estava? Com amargura de alma, orou e chorou abundantemente. Então, nós não estamos vendo uma pessoa que está levantando uma voz de oração, porque ela está fervendo, né? Ela está ali porque ela está amargurada. Ela está com aquele gosto amargo nos lábios, ela está com aquele pesar no coração. Ela está com aquele, sabe, como diz o ministro do STF uma vez, né? Ela está com aquela billings, né? Aquele mau gosto dentro dela. E ela enxerga que o único caminho para ela é orar. Ela percebe que aquele dissabor, aquele desgosto, aquela tristeza, aquela coisa amarga dentro dela, ela só poderia, a única esperança para ela de melhorar era falando com Deus. A Bíblia diz, irmãos, que para nós tomarmos cuidado com a raiz de amargura, para não contaminar outros. Quando a gente tem algo amargo dentro da gente, e a gente não sabe para onde ir, a gente não sabe como tratar, a gente não sabe como dar vazão, a gente não só fica amargo, mas a gente amargura outros. A raiz que está em nós, essa vegetação amargosa, né? Esse boldo que nasce no nosso coração, nas nossas entranhas, ela se estabelece em nós e ela começa a levantar ramos e atingir outros lugares. E olha, irmãos, a Ana, ela faz uma coisa que a gente deveria de vez em quando praticar, porque o marido dela está querendo agradar, está querendo ser um bom marido, dá o melhor presente, está ali conversando, mas chega uma hora que ele fica poxa, mas tudo que eu faço não está bom, não está legal, e aí? Aí ele chega para ela e diz assim: olha, por que você não come? Por que você está triste? Por que você está com o semblante caído? Aí ele fala: não sou eu melhor do que 10 filhos? O camarada, ele é ousado, né? Podia falar um, mas ele queria demonstrar o valor dele. Ele quer dizer que, né? E a Bíblia diz, irmãos, que a Ana não responde. Ela não responde respondendo. Quando ela cai, ela está dizendo não. Mas ela percebe que se ela verbaliza, ela magoa o marido, ela fere quem está querendo amar ela.
ela, com aquela angústia, com aquela dissabor, com aquele negócio dentro dela, se ela começa a verbalizar para o marido, ela acaba amargurando o coração do marido. Se ela vai para cima da Penina, ela acaba amargurando a Penina. Se ela faz isso, ela cria um problema dentro de casa. Então ela percebe uma coisa: esse amargor, aquilo que está dentro de mim, esse dissabor, essa situação, só tem um lugar onde eu posso ir. A Bíblia diz, irmãos, é óbvio que o texto, quando ela diz que ela se levanta, isso aqui não é uma figura de linguagem, dizer que ela tomou ânimo, que ela falou, não, agora vai, né? Não é, ou tomou postura, posição, né? A gente pode até usar essa questão, né? E ela se levantou, então você tem que se levantar. Na verdade, a Bíblia diz que ela se levantou fisicamente. Ela falou, eu vou lá. Eu acho interessante, irmãos, porque a Ana, ela me ensina que as minhas amarguras, as minhas angústias de alma, os meus dissabores, as minhas frustrações, elas têm um endereço onde eu posso desaguá-la sem que haja contaminação. Na visão do trono de Deus, daquele rio que nasce no trono de Deus e vai passando, e tudo que está em volta, né? Os ribeiros, eles são ali totalmente produtivos, as árvores se tornam frondosas, e os animais que estão ali dentro daquela água se tornam muitos e de várias espécies. Essa água tem uma parte que vai dizer que aonde essa água toca, ela cura. Aonde essa água passa, ela traz saúde. Então, quando eu desago a minha amargura nos rios de Deus, quando eu desemboco a minha alma diante do altar do Senhor, quando eu faço com que me perdoe a expressão, esse tietê dentro de mim se encontre com o mar de Deus, Deus não fica contaminado. Pelo contrário, Ele toca a minha alma, Ele toca a tua alma, Ele toca o meu ser e o teu ser, e nos limpa e nos torna puros. Porque o contato com o divino é o contato com a purificação. O contato com Deus puro é o Deus puro que nos santifica, que nos purifica, que nos lava e que recebe o que a gente está pronto para despejar. Está amargurada. E ela vai orar a Deus. Agora, irmãos, o que eu acho interessante na oração da Ana é o que Ana está disposta a falar para Deus. A Ana está dizendo: Senhor, se você me der um menino, me der um filho homem, eu vou devolver ele para o Senhor. Agora, presta atenção, irmãos, porque a Ana, ela não tem nada, e ela faz um voto a partir do que ela não tem. A gente geralmente quer fazer voto a partir do que a gente tem, não é verdade? Eu vou fazer um voto aqui com Deus. O que eu tenho? Vou fazer aqui uma aliança com o Senhor. O que eu tenho? O que eu tenho para ofertar para Deus? Não tinha nada. A Ana queria ofertar o que não tinha. A Ana estava disposta a dar o que ela não recebeu ainda. E ela fala: Senhor, se o Senhor me der, eu estou fazendo um voto aqui, sem ter, eu estou fazendo um voto com o Senhor. Se o Senhor me der, eu devolvo. Deus pediu o filho para Abraão, Abraão já tendo um filho. E Deus não pediu o filho para Ana. Ana está ofertando um filho antes de tê-lo. E isso, irmãos, ele passa pelo desejo da pessoa de ter, de possuir ou de viver aquela situação. Ela quer, mas ela fala assim: eu quero, mas eu sei que Deus pode dar, mas eu quero fazer além, eu quero fazer algo diferente, eu quero, é como se ela expressasse a alma dela, ela fala assim: eu quero mostrar para Deus o quanto isso vai me ajudar, o quanto isso vai me tornar uma mulher feliz. Como que eu posso dizer para Deus, ou como que eu posso expressar para Deus aquilo que eu estou sentindo? E ela expressa por um voto.
O que ela está dizendo é, olha, o meu desejo de ser mãe não passa pelo desejo só de ter a criança, de segurá-la, de ter alguma coisa que é minha. Esse desejo é mais do que isso. Eu quero abençoar a casa, eu quero levar a estender a minha família, porque filhos, naquele contexto, é a extensão da família, é a extensão da promessa, é a extensão da propriedade. E ela está dizendo, Senhor, eu quero que o Senhor me ajude a fazer com que a minha família vá além, chegue a lugares que eu não vou chegar. E eu estou disposto a abrir mão da companhia dele para que essa verdade aconteça, para que a minha família se alongue. Eu estou disposto de abrir mão pessoal. Porque, irmãos, as irmãs principalmente que estão aqui, que são mães, há de convir e há de entender que o que ela quer ofertar é uma oferta muito cara. É o próprio filho. Agora, perceba que o voto só não é complicado. O voto só em si não é difícil. Já é difícil. Agora, nós temos que olhar a duração do voto. Porque nós podemos votar por um espaço de tempo. Vou fazer um voto aqui, vou raspar minha cabeça durante o próximo ano. Brincadeira, tá, irmãos? Não vou fazer isso não. Eu poderia fazer um voto, Senhor, eu vou raspar minha cabeça em forma de voto. Eu vou deixar a barba crescer durante um tempo. Eu vou deixar de comer tal alimento durante um tempo. Então, geralmente, irmãos, os nossos votos são votos temporários. Dura um período. Dura um ciclo. Dura um evento. O voto da Ana não é só difícil, porque ela está dizendo, eu vou dar meu filho. A pergunta então que Deus poderia fazer para Ana, que a oração dela vai responder, é, tá bom, você vai me dar seu filho por quanto tempo? Você vai me dar seu filho para quê? Para 1 ano? Para 2 anos? Você vai me ofertar seu filho por algumas horas? A oferta da Ana é dar o filho, e não por um período, mas por toda a vida. O voto da Ana, ela não é só difícil, o voto da Ana é duradouro. E ela está fazendo todos esses votos a partir da sua amargura. Ela não é uma mulher empolgada. Ela não, eu me lembro, irmãos, os irmãos que já foram em simpósio de missões, meu irmão conta essa história. O primeiro simpósio de missões que meu irmão foi assistir, eu tive que segurar ele, senão ele ia para o campo missionário naquela hora. Quando o pastor falou, você quer ser missionário, vem para cá, meu irmão foi levantar e falei, segura a onda, você tem 5 filhos. Conversa em casa primeiro. Por quê? Porque há um movimento ali, há pessoas que estão se levantando em fé e estão indo. Na verdade, quando você está ali naquele movimento, e aí daqui a pouco você está lá e pá, o cadeirante sai andando, você fala, vou nesse negócio, o cadeirante está andando, eu vou lá. Há um movimento ali de explosão, de cura, de piedade, de entrega. Então você vai motivado, mas ela não está assim, irmãos. Ela não está vendo um cenário lindo. Ela não está vendo Deus operando em Israel e está dizendo, não, meu filho vai fazer parte de se mover, a minha família vai entrar nesse negócio. Olha, não, eu vou também. Não tem nada acontecendo em volta dela, irmãos. Nada. Mas ela está dizendo, eu vou dar meu filho. E eu vou dar meu filho por toda a vida. A extensão do voto é longa, irmãos. Nós temos que aprender, irmãos, a fazer alianças com Deus alongadas. Nós temos que aprender a fazer um voto com Deus, não para uma semana, não para um mês, para uma vida. Nós temos que entender isso com ânimo, irmãos, e não a partir do nosso êxtase espiritual. Nós temos que aprender às vezes a fazer isso a partir da nossa amargura, dos nossos dissabores. É o camarada que sofre o revés, que sabe que perdeu uma coisa importante e está falando, não, Deus, eu estou disposto a dobrar a minha oferta. Camarada que foi mal falado, foi difamado, está dizendo, Senhor, eu estou aqui me levantando debaixo dessa difamação, dessa mentira, e dizendo, eu vou me doar ainda mais para as pessoas.
Porque fazer voto, irmãos, de uma plataforma de alegria, fazer voto de uma plataforma de êxtase, é fácil, irmãos. Fazer voto quando tudo vai bem, irmãos, eu não estou dizendo que não tem o seu valor. Agora, fazer votos a partir da amargura, fazer compromissos profundos e duradouros, difíceis, a partir de situações desfavoráveis, aí a gente tem que começar a olhar com mais cuidado para o que a Ana está fazendo. E o que a Ana quer, irmãos? A Ana, o que a gente precisa entender, irmãos, aqui, é que a Ana, ela não quer dar uma resposta para Penina. Ela não quer dar uma resposta para Penina. A Ana, ela não quer dar uma resposta social. Que parece que é isso. Não, ela está assim, pastor, porque na época, a mulher que não tinha filho era vista como maldita. E aí, imagina, ela era mal falada na feira. Ela era mal falada no supermercado. Quando tinha lá a feirinha de Judá, ela nem podia ir para lá para comprar um brinco. Porque as mulheres começavam a apontar para ela e falavam: ih, tá vendo, a desfavorecida lá, ó. Deus, ó, cortou. Ela não está dando uma resposta social, não, irmãos. Ela está pensando na família dela e falando: Senhor, a extensão da minha família é a minha prole. O meu filho é a minha flecha, que pode ir aonde eu não vou mais, que vai fazer coisas que eu não vou poder fazer mais, que vai continuar coisas que eu não vou continuar fazendo, mas o meu filho vai continuar fazendo. Então, ter um filho é ter a extensão da família alongada. E nós temos que pensar família nesse prisma, irmão, nesse aspecto. Como que... Porque, irmãos, para pensar um pouquinho, porque às vezes a gente fica numa celeuma, num negócio assim, não, porque a igreja precisa... Camarada, se você cuidar bem do teu filho, se você conseguir fazer com que seu filho continue o processo de amar a Deus, de honrar a Deus, você está fazendo um baita de um trabalho. Eu olho, por exemplo, a gente tem esse hábito, e é comum isso, irmãos, e eu entendo por que a gente faz isso. É porque a gente meio que, o homem, ele é meio carente de ídolos. Então, às vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente faz isso até na igreja, na história da igreja. Aí a gente vai para as histórias, né? E eu gosto, eu amo a história da igreja. Aí você vai para as histórias, você vê aqueles homens, né? Aí você vai, olha que homem maravilhoso. Olha o Spurgeon, pregador os príncipes dos pregadores. Aí você vai lá e... Tá, aí você vai para a história dos camaradas. Uma grande maioria deles tinha um pai piedoso, tinha uma mãe piedosa, que ensinavam em casa, que aprenderam a orar não no grande templo, que aprenderam a orar não porque viram um grande pregador orando, mas porque oravam, porque na sua casa tinha oração, que seu pai orava, porque sua mãe orava, porque havia ensino, porque havia exemplo naquele lugar. E Ana está orando, falando: Senhor, eu quero que a minha família vá mais longe, nem que para isso eu tenha que abrir mão de coisas que eu gostaria de viver. Mas a minha família, eu quero estender a minha família. E ela está orando a Deus, irmãos, amargurada, e fazendo votos difíceis e duradouros com a alma amargurada. Vai estar lá. Eu tenho para mim, irmãos, que Ana, ela acessa um lugar em Deus que às vezes muitas pessoas não conseguem acessar. Porque Deus começa a enxergar na Ana princípios que são dele. Porque Deus deu o seu único filho, irmãos, e Ele já preparou esse plano antes da fundação do mundo. Então Deus já estava disposto a dar o seu filho antes que o primeiro homem pecasse. E era algo difícil, e foi algo difícil. Ele está disposto a dar algo difícil e algo duradouro. E Ele enxerga em Ana princípios que estão nele. Uma das coisas que às vezes a gente não entendeu, irmãos, acerca da oração, eu sempre falo isso, né? Quando a gente vem para a igreja, a gente vai aprendendo as coisas, a gente não vai, às vezes, se atentando aos princípios.
Então, por exemplo, toda vez que a gente termina uma oração, como é que a gente termina a oração, irmãos? Em nome? Por que a gente faz isso? É óbvio que, e não é mentira, e não é um engano, a gente fala assim, a gente ora em nome de Jesus, porque Jesus disse que tudo que nós pedimos no nome dele seria feito. Então a gente termina a oração dizendo em nome de Jesus, porque é no nome dele que as coisas acontecem. É verdade? É toda verdade? Não. Porque os irmãos há de convir que nem tudo que a gente ora, a gente recebe, é verdade, irmãos? Ou vocês receberam 100% até agora de tudo que pediram? Não. Aí você fala, nossa pastor, mas e agora? A gente não ora mais em nome de Jesus? Não, continua orando. Porque orar em nome de Jesus, irmãos, não é uma mandiga santa. Não é o nosso bericanta tabamba. Não é o nosso pimpim salabim. Não é. Ele não é uma maneira de Deus dizer, agora fala o nome do meu filho, agora eu vou fazer. Não. Orar em nome de Jesus não é apenas uma chave de acesso. Orar em nome de Jesus é orar como Jesus oraria. Porque orar em nome de Jesus significa orar representando Jesus. Quando eu vou numa venda e digo, olha, o meu pai me mandou aqui, eu estou pedindo algo, eu estou falando algo, eu estou verbalizando algo a alguém, em nome de outra pessoa, como se aquela própria pessoa estivesse ali. Então quando eu oro em nome de Jesus, eu estou dizendo que é aquilo que Jesus pediria. Se Jesus estivesse no lugar onde eu estou, fazendo o que eu estou fazendo, orando o que eu estou orando, era exatamente isso que ele falaria. Entendeu agora? Que orar em nome de Jesus é orar ou falar no lugar dele. E aí, irmãos, a gente entende por que a gente não recebe um monte de coisa. Porque tem um monte de coisa que a gente pede que Jesus não pediria. Tem um monte de coisa que a gente fala para Deus que Jesus não chegou nem perto. Um dia a mãe dos discípulos chegou para Jesus e fez uma oração para Jesus. Falou, Jesus, eu tenho um pedido. Ela falou assim, qual que é? Falou assim, quando o Senhor estiver no seu reino, eu queria te pedir uma coisa do coração da minha mãe. Você vai me tornar uma mãe muito feliz, muito orgulhosa se você fizer isso. O que você quer? Queria que você pegasse meus 2 filhos, colocasse um à direita e outro à esquerda. Jesus falou, rapaz, porque você foi ousado na sua oração. Seu pedido, eu vou fazer esse negócio, vou colocar uma direita, não vai. Falou, não, a direita e a esquerda, você está pedindo uma coisa que não dá para fazer. Não dá para atender. Porque a Bíblia diz, irmãos, que tudo que nós orarmos segundo a vontade de Deus, Ele faz. Entendeu isso? Então tem coisa que a gente pede para Deus que não é a vontade de Deus fazer. Deus não quer fazer esse negócio. Então Ele não vai fazer. Irmãos, vou tentar exemplificar de uma forma mais interessante. Vou dar um exemplo. Vou usar um texto da Bíblia aqui. Por exemplo, você fala assim, a Bíblia diz o seguinte, que Jesus veio para batizar com o Espírito e com fogo, não é verdade? Não tem isso? Aí as pessoas começam a orar, Senhor, me batiza com fogo, me batiza com fogo. Aí alguém vem e fala, rapaz, cuidado, porque esse texto aí está falando do fogo do juízo. É verdade, o texto fala do fogo do juízo. Esse fogo que o texto está dizendo, João Batista está dizendo que ele veio para batizar com o Espírito e com fogo, ele está falando que ele veio batizar com o Espírito para a salvação e com fogo para a condenação. O texto é esse. Agora o que eu percebo é que as pessoas falam assim, rapaz, não ora isso não. Porque se você começar a orar e pedir para Deus, Deus me batiza com fogo, Deus vai falar, mas como você está orando, eu vou ter que te mandar para o inferno. Você está entendendo? Deus queria te salvar, você até acredita em Jesus, você até se entregou para Ele, você até confia nele, Ele até te transformou numa nova criatura, mas por que você orou pedindo batismo de fogo, em nome de Jesus, por causa disso você vai para o inferno? Vai, no mínimo você está equivocado. Agora, a oração da Ana, embora não tenha o nome de Jesus, ela faz um voto com Deus de coisas e formatos que Deus faz votos, que Deus faz alianças.
Porque Deus, irmãos, promete para nós coisas difíceis para nós. Deus chega para Abraão e diz: Abraão, sai da onde você está, que eu vou te fazer pai de multidões. E o Abraão vai começar a viver essa promessa já avançado de idade, com a sua esposa avançada de idade, sem condições físicas para viver esse negócio. Deus faz um povo atravessar num deserto, o lugar mais improdutivo do mundo, sem que falte para eles comida, bebida, e nem sequer a roupa do corpo envelhecia. Você pode olhar para esse aspecto das roupas por dois ângulos, irmãos. Ou a gente vai acreditando que a roupa vai passando do maior para o menor. Não, é que as pessoas foram morrendo, pastor. Aí os mais velhos morriam, a roupa dos mais velhos passava para os mais novos. Eu até posso aceitar essa ideia, irmãos. Agora me explica como é que elas não ficavam velhas. Porque tem umas roupas lá em casa que não tem 40 anos, mas elas já são velhinhas. Então nós estamos falando de um Deus que faz promessas difíceis e duradouras. E a oração de Ana, ela não é uma oração inteligente, ela é uma oração parecida com o caráter de Deus. E nós temos que fazer orações que parecem com Deus, que tem caráter de Deus, que exemplifica quem Deus é. E a Ana faz isso. Ana não está querendo uma coisa para ela, Ana está pensando na família dela, na extensão da casa dela, e para isso ela está disposta a fazer um voto difícil e um voto duradouro. É a mesma coisa de Deus. Deus, irmãos, não é mais Deus porque a gente adora Ele. Deus não é mais amoroso porque nós amamos a Ele. Deus não é mais magnífico porque nós somos uma igreja mundial. Não, Deus é o mesmo Deus de sempre, irmãos. Deus fez o que fez não pensando nele. Deus fez o que fez pensando na gente, para a glória dele. Agora, irmãos, para a gente terminar, embora Samuel só tenha destacado uma frase da Ana no registro bíblico, o texto vai dizer que a Ana demorou em orar. Ela não demorou a orar. Porque às vezes a gente quase vive a vida da Ana, mas a Ana demorou orando. Às vezes nós demoramos a orar. A Ana, ela não foi lá e falou: Deus, vim aqui fazer um acordo com o Senhor, um voto. E o voto é esse: se o Senhor quiser estar na mesa, o Senhor me avisa depois se o Senhor topou. Ela está ali, irmãos, orando, fazendo um voto, gastando tempo com Deus, gastando tempo com o Senhor. Quando a Bíblia diz que o sacerdote passa, eu não acho que ele passou uma vez, embora o texto não diga, mas ela vai me permitir pensar isso, porque eu acho que ele passou ali e viu e falou: nossa, a mulher está ali, estranho, né? Tudo bem, não era comum. Aí eu acho que volta de novo e fala assim: nossa, a mulher continua aí. Aí ele volta. Eu acho que uma hora ele para e fica olhando para ela. Aí ela está mexendo os lábios, chorando, angustiada. Rapaz, essa mulher tá aí, ela bebeu. Essa mulher tomou umas cajibrinas. Aqui nesse lugar não. Aqui não botava respeito nos filhos, mas na mulher queria botar. Ah, falei. Os filhos tocavam a ruaça, mas mulher bêbada aqui não pode. Aqui não. Foi lá, cheio de coragem. Uma mulher, coisa feia, vergonhosa, uma hora dessa, aí bêbada. Eu imagino que a Ana levantou, enxugando as lágrimas, limpando aqui, não. Nada disso. Tua serva está aqui porque ela está com o coração amargurado. Estou me derramando diante de Deus. Aí ele olha para ela e... Eu não acredito que o sacerdote, mano, olhou e encheu-se de fé. Eu acho que ele se encheu foi de vergonha.
falou para ela: que Deus te deu o que você está pedindo, mulher. Então, a Ana, ela tem um aspecto, irmãos, desse momento da oração dela, que nós precisamos aprender a levar na nossa oração. Orar coisas que parecem com Deus. Pedir coisas que, se fosse Jesus no meu lugar, ele pediria isso. Já parou para pensar? Se Jesus estivesse no seu lugar, se ele ia pedir o que você está pedindo agora? Se Jesus fosse orar pelo teu trabalho, o que Jesus pediria para Deus? Já parou para pensar? Pega a oração 17 de João, a oração sacerdotal de Jesus. Jesus está dando as últimas palavras para morrer. Se você tivesse uma última oração antes de morrer, como seria essa oração? Você poderia falar: Deus, se você fosse igual a algum rei, você ia dizer: Senhor, eu vou morrer, alonga meus dias. Seria uma oração natural, irmãos. Os irmãos me dão mais 7 minutos, irmãos. Eu vou terminar um pouquinho mais tarde. 7 minutos, por favor. Eu não vou fazer igual o Subirá, não. 7 mais 7, não vou fazer isso, não. Tem um pastor chamado Estevão Fernandes. Ele é um pastor, ele tem uma formação, acho que em psicologia. E ele estava, naquele dia, fazendo capelania no hospital. E umas mulheres vieram procurar ele e falaram assim: você é um pastor? Ele falou: ora pelo meu pai. Ora pelo meu pai. Meu pai está perto de morrer. E ele vai lá. Eu não vou contar toda a história, mas ele vai lá. E ele começa a conversar com aquele homem. E uma das perguntas para ele falou assim: olha, você quer que eu ore? Ele falou: quero que o senhor ore. Ele falou assim: tá, mas por que você quer que eu ore? Você foi um bom marido? Tem uma mulher lá na tua casa te esperando porque você é um bom homem? Você beijou seus filhos? Como que está o coração? E ele vai fazer essas perguntas. Fala assim: porque eu quero que você ore, mas eu quero entender por que você quer que eu ore. Então, a nossa oração talvez no final da vida seja naturalmente dizer: Senhor, me dá mais dias. Me dá mais dias porque eu quero... Né? Eu me lembro do Orlando comentando sobre isso, né? Quando ele estava lá com o Covid, ele falou isso para mim, falou: olha, quando eu estava lá no hospital, eu estava tranquilo se eu morresse, mas eu falava para Deus: eu não casei minha filha ainda. Então você fala assim: Deus, olha, eu até posso estar tranquilo com a salvação, mas eu queria casar meus filhos, eu queria ver meus netos. Quem não casou, eu queria casar, eu queria viajar para aquele lugar, eu queria ter feito missões em tal lugar. Queria mais tempo. Em suma, talvez nós, nos últimos dias, sabendo que a morte estava ali, pediria para Deus livramento, pediria para Deus mais tempo, pediria para Deus dar um jeito de alongar nossos dias. Jesus está no final do seu ministério terreno, dando as últimas palavras para os discípulos, capítulo 14, 15, 16 de João. E aí Jesus agora vai fazer uma última oração, antes de começar a partir para o martírio. Pega a oração de Jesus, ele não pede nada para ele. A oração de Jesus é: Senhor, que eles sejam um como eu e você somos um. Que eles sejam um com a gente. Senhor, o Senhor me deu um nome. Glorifica então teu nome. Porque o nome que o Senhor me deu, eu fiz um seu nome conhecido. Glorifica-me agora com a glória que tínhamos antes. Não tem nada para Jesus ali. Jesus não está orando coisas para ele. Jesus não está pedindo vingança dos seus inimigos. Jesus não está pedindo... Jesus está dizendo: Senhor, eu quero glorificar o Senhor. E eu estou orando para os meus discípulos: Senhor, eu não falo para que o Senhor tire eles do mundo, mas livre eles do mal. Guarda eles. O tempo que eu estive aqui, nenhum dos que o Senhor me deu se perdeu, a não ser o filho da perdição. A oração de Jesus é uma oração que não está nele, é uma oração que está nos discípulos e em Deus.
A oração da Ana não é uma oração de uma mulher que quer dar o jogo da virada na sociedade, que quer calar a boca da oposição. É uma mulher que está dizendo: Senhor, alonga a minha família, que a minha fé se encontre no meu filho. E aí eu quero terminar, irmãos, dizendo uma coisa que eu oro sinceramente que aconteça comigo e com você. Ana queria um filho, orava por um filho, esperava por um filho, fez um voto difícil e alongado para ter um filho. E Deus queria um profeta. Deus pegou a oração de uma mulher que é parecida com o desejo de Deus, e pegou o desejo dele e colocou na oração daquela mulher. Irmãos, há muitas coisas boas no coração de Deus para despejar sobre essa terra. Ele está esperando uma boa oração para depositar a boa vontade dele sobre a terra. E está esperando que eu e você se levante numa boa oração parecida com ele, para que aquilo que está no coração dele desça a essa terra e se cumpra através de nós. Ele olhou para Ana e falou: Ana, você quer um filho? Eu vou te dar um filho, mas eu não vou mandar só um filho não. Junto com o filho eu estou mandando um profeta. E não é qualquer profeta não, é um dos maiores profetas. Um homem que não vai mudar só sua vida não, Ana, é um homem que vai mudar a história de Israel. Amém? Podemos orar em nome de Jesus? Você pode ficar de pé, eu quero orar com você. Nós vamos orar em nome de Jesus. Que a gente ore aquilo que Jesus oraria no nosso lugar. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos a Ti nessa noite. Sou grato ao Senhor pela Tua palavra. Que nós possamos entender que o lugar de oração ele vai além do que eu sinto, de como eu estou, do meu estado natural. Eu posso orar na alegria, eu posso orar na minha tristeza, eu posso orar no meu êxtase de fé ou na minha amargura de alma. Existe um lugar em Deus que eu possa abrir meu coração e falar tudo aquilo que está nele, Senhor amado. Porque toda vez que a minha vida toca a Tua vida me purifica, a Tua vida me limpa, a Tua vida me transforma, a Tua vida pega a minha raiva, a minha angústia, as minhas amarguras e transforma em sentimentos leves, transforma em paz de espírito, transforma em fé, transforma em alegria. De alguma maneira graciosa e poderosa, o Senhor simplesmente pega os nossos pesos, as nossas dificuldades, os nossos fardos e nos devolve um fardo leve, um jugo suave. Muito obrigado por isso, Senhor. Eu oro, Pai, para que as nossas orações sejam orações que o Senhor faria. Eu oro, Senhor, para que a partir daquilo que está no nosso coração, nós possamos fazer orações que o próprio Jesus faria, que o próprio Deus faria. Orações que denotem quem é o Senhor, que exemplifiquem quem é o Senhor e que pareçam com as suas ações, Pai. Eu oro, Senhor Jesus, para que a nossa vida, Senhor, seja algo abençoador para as pessoas e algo que glorifique o Teu nome. Eu oro, Pai, para que as nossas orações, elas não apenas busquem um lugar para nós, mas que elas busquem um lugar para que a Tua vontade se cumpra, para que o Seu desejo seja derramado, para que aquilo que está no Seu coração encontre em nossa oração, Pai, um lugar exato para que o Senhor venha, Pai, derramar a Sua vontade sobre a terra. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a fazer votos, orações e a colocar a nossa vida em coisas difíceis e duradouras, porque é assim que o Senhor é, um Deus que faz votos difíceis e alongados, um Deus que, quando esteve em terra em Jesus, orou não por si. Ele não orou pedindo mais tempo, mais dias, mais alegria, mais festa, mais passeio, não. Ele orou pedindo que o Senhor o abençoasse os discípulos, guardasse os discípulos, usasse a vida dos seus discípulos e glorificasse o nome de Deus Pai. Senhor, que a nossa oração tire de foco quem nós somos e dê foco em pessoas que estão debaixo de nós, que estão junto conosco, mas que glorifique também o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. É o desejo do nosso coração. Eu Te agradeço por ter essa personagem tão importante das Escrituras para falar de um assunto tão relevante para nós, Pai. Que a nossa oração, Senhor, de hoje em diante seja diferente. Que nós possamos, antes de orar, pensar no que Jesus oraria
por esse assunto que eu vou orar, e que nós possamos fazer a oração que Jesus faria. E no final, sim, nós podemos então dizer em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço nessa noite, Pai. Nos abençoe e nos dê da tua graça, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor bem forte?